Ordem do dia da 21ª sessão ordinária, 24/11/2025. Passaremos agora à chamada regimental. Anderson Daniel Ferrazoli. Presente. Cláudio Matoso de Oliveira. Presente. Sérgio Donizete Nascimento. Presente. Antônio Aparecido Ramos. Presente. José Carlos Tirolo Júnior. Presente. Ataíde de Oliveira. Presente. Antônio Guica de Souza Júnior. Presente. Evandro de França Antunes. Presente. Jonas Marques de Freitas Filho. Presente. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, dou por abertos os trabalhos desta noite. Ata da 20ª sessão ordinária, realizada em 17/11/2025. Coloco em discussão. Alguém quer fazer uso da palavra? Ninguém querendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovada a ata da última sessão ordinária. Vamos para a fase do expediente. Projetos apresentados pelo Poder Executivo. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo, número 034/25. A Prefeitura Municipal de Bocaina encaminha o projeto de lei do Executivo número 034/2025, que autoriza a permuta de bens públicos, terrenos urbanos, por terrenos particulares localizados no território do município de Bocaina e dá outras providências. Esse é o que o Caíto estava discutindo até agora e vai só ser lido, e cabe também, esse é outro projeto que nós temos uma semana para que a gente requeira por escrito avaliações do preço desses lotes. Nós não podemos permutar um lote por R$80 mil na principal rua do município. Então eu acho que tem que ser levantado. Ninguém é contra a permuta, mas desde que ela seja justa com os cofres do município. Projetos apresentados pelo Poder Legislativo. Agora nós vamos fazer a leitura das emendas impositivas do projeto de lei do Executivo número 030. Informo que as emendas serão lidas por entidades, lembrando que elas já foram publicadas em nosso site desde 18/11/25. A Pai de Bocaina foram pinturas, pequenos reparos e folha de pagamento. Vereadores: Anderson, 12 mil. Toninho, 10 mil. Guica, 14.750. Ataíde, 19.500. Matoso, 5 mil. Evandro, 4.250. Juninho, 8 mil. Sérgio, 10 mil. Banda Marcial de Bocaina, aquisição de instrumentos musicais. Vereadores: Anderson, 15 mil. E vereador Juninho, 20 mil. Esporte de Bocaina, compra de materiais esportivos, elétricos e de reparos. Vereadores: Anderson, 17 mil. E Toninho, 4.250. Reforma de espaços públicos relacionados ao esporte. Vereador Evandro, 20 mil. Hospital Perlate de Jaú, folha de pagamentos e encargos sociais. Vereadores: Anderson, 10.500. Toninho, 5 mil. Guica, 10 mil. Ataíde, 12.500. Matoso, 5 mil. Evandro, 10 mil. Jonas, 16.500. Juninho, 10.250. E Sérgio, 5.250. Lar Vicentino de Bocaina, suprir as necessidades da entidade. Vereadores: Toninho, 15 mil. Guica, 14.750. Ataíde, 10. Matoso, 15. Evandro, 10. Jonas, 16.750. E Juninho, 8.250. Santa Casa de Bocaina, aquisição de equipamentos para ambulância de transferência. Vereadores: Anderson, 22 mil. Toninho, 24.250. Guica, 24.250. Ataíde, 24.250. Evandro, 20 mil. Jonas, 25.250.
Juninho 17 e Sérgio 33. Voluntário do câncer de Bocaina, custeio de medicamentos, alimentações e materiais para o tratamento dos pacientes. Vereadores: Toninho 15.000, Guica 14.750, Ataíde 22.250, Matoso 15.000, Evandro 10.000, Juninho 8.000 e Sérgio 8.500. Transtorno do espectro autista, o TEA. Tratamento das necessidades da população relativo ao tratamento do TEA. Na realidade aqui teria que ter constado os exames, tá? Que foi passado para os vereadores, tratamento de necessidades, mas poderia ter passado que seria diretamente, porque foi feita uma reunião com os vereadores e foi discutido que esse dinheiro ele seria encaminhado para exames, mas ele já não vem com essa descrição. Quero. Tá. Foi feita a reunião para se zerar os exames das crianças. Então, escreve o que foi acordado. Vamos lá, então os vereadores. Então, na realidade, na justificativa também não consta que para exames. Tá. Guica, 6.000, Matoso, 48.500, Evandro, 10.000, Jonas, 15.000 e Sérgio, 15.000. Zoonoses de Bocaina. Contratação de profissional para a realização de cirurgias de castrações animais. Vereadores: Anderson, 12.000, Toninho, 15.000, Guica, 4.000, Evandro, 4.250, Jonas, 15.000, Juninho, 17.000, Sérgio, 16.750. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 006/2025. O vereador Sérgio Donizete Nascimento encaminha o projeto de decreto legislativo número 006/2025, que concede título de cidadã bocainense à senhora Aparecida Moreira Dias. Agora eu vou ler o currículo, né? A biografia, ou seja. Vamos lá. Senhora Aparecida Moreira Dias. Aparecida Moreira Dias, conhecida em Bocaina como Cidinha Corretora, nasceu em 6 de abril de 1970 em Janaúba, Minas Gerais. Em fevereiro de 1985, ela chegou a Bocaina em busca de novas oportunidades, trazendo a filha Juliana, de 6 anos,
e grávida do filho caçula Luiz Cláudio. Nessa cidade, decidiu recomeçar sua vida e construir seu futuro. Ao chegar, Cidinha aprendeu a costurar luvas com Elza Ferrari. Mesmo grávida, já conseguia produzir até 100 pares. Após o nascimento do filho, continuou trabalhando como costureira, uma etapa fundamental que permitiu a construir com grande esforço a sua primeira casa própria. Posteriormente, empreendeu no comércio local, inaugurando a loja Cidinha Modas, onde trabalhou por 10 anos com roupas, acessórios e perfumaria. Após esse período, sentiu o desejo de retornar aos estudos. Terminou o ensino fundamental no EJA, em Jambauru, transferiu-se para Jaú, onde concluiu o quinto e o nono ano, e em seguida iniciou a escola média, cursando o primeiro e segundo ano. No terceiro ano de ensino médio, prestou vestibular para transações imobiliárias, sendo aprovada. Enquanto finalizava o ensino médio pela manhã, cursava o técnico em transações imobiliárias, TTI, à noite. Finalizou os estudos e se tornou corretora de imóveis. Já atuou na área imobiliária, percebeu a necessidade de aprofundar seus conhecimentos, especialmente em processos construtivos. Prestou vestibular novamente, sendo aprovada na primeira turma do curso técnico em edificações, a qual concluiu. Paralelamente, continuou a vender produtos de beleza, iniciou e concluiu ainda a formação no cosmetologia e química. Ao longo de sua trajetória, Aparecida Moreira Dias realizou um trabalho reconhecido como corretora e avaliadora de imóveis. Foi promovida pelo Cresce São Paulo a função de delegada do Conselho em Bocaina, atuando não apenas profissionalmente, mas também na fiscalização e valorização da categoria na cidade. Receber este título representa o reconhecimento público de uma vida construída com coragem, dedicação, superação, serviço, amor à comunidade bocainense. Diante do exposto, por ser verdade, confirmamos o presente currículo. Requerimentos, nada consta. Indicações, nada consta. Moções, nada consta. E diversos, nada consta. Ordem do dia dos vereadores. Consulta o plenário para saber se há oposição de algum vereador quanto à votação em conjunto dos pareceres das comissões permanentes referente às emendas impositivas, número 002/25 a 057/25, ao projeto de lei do Executivo número 030/25. Aquele que for contrário, que se manifeste. Como não há oposição de nenhum vereador, coloco em discussão os pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos, Obras, Serviços Públicos e outras atividades, Educação, Saúde e Assistência Social. Alguém quer fazer uso da palavra? Coloco os pareceres em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovados os pareceres por unanimidade. Consulta o plenário para saber se há oposição de algum vereador quanto à votação em conjunto das emendas impositivas número 002 a 057/25, ao projeto de lei do Executivo número 030/2025, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2026. Aquele que for contrário, que se manifeste. Como não há oposição de nenhum vereador, coloco em discussão as emendas impositivas, número 002/25 a 057/25. Alguém quer fazer uso da palavra? Coloco as emendas em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovada por unanimidade as emendas impositivas número 002/25 a 057/25, ao projeto de lei do Executivo número 030/2025. Consulto o plenário para saber se há oposição de algum vereador quanto à votação em conjunto dos pareceres das comissões permanentes
referente ao projeto de lei do Executivo número 030/25, aquele que for contrário que se manifeste. Como não há oposição de nenhum vereador, coloco em discussão os pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos e outras atividades, Educação, Saúde e Assistência Social. Alguém quer fazer uso da palavra? Coloco os pareceres em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovados os pareceres por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de lei do Executivo número 030/2025, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2026. Alguém quer fazer uso da palavra? Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei do Executivo número 030/2025. Consulto o plenário para saber se há oposição de algum vereador quanto à votação em conjunto dos pareceres das comissões permanentes referente ao projeto de lei do Executivo número 031. Aquele que for contrário que se manifeste. Como não há oposição de nenhum vereador, coloco em discussão os pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Assistência Social. Alguém quer fazer uso da palavra? Coloco os pareceres em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovados os pareceres por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de lei do Executivo número 031/2025, que dispõe sobre o atendimento prioritário das crianças e adolescentes que estejam em acolhimento institucional e acolhimento familiar e das outras providências. Alguém quer fazer uso da palavra? Boa noite, presidente, nobres colegas, plateia presente. Presidente, tivemos uma reunião agora há pouco, antes de começar a sessão. Pelo que a gente conversou aqui, particularmente, eu não estou apto ainda a votar nesse projeto. Então, eu gostaria, tanto desse projeto 31 quanto do 32, primeiramente relacionado ao 31, gostaria de pedir vista. Se algum outro vereador for contrário à minha vista e estiver apto a votar, não tem problema. Mas eu gostaria de pedir vista. Em cima do pedido de vista do vereador Juninho Tirolo, então eu coloco o pedido de vista em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado o pedido de vista por unanimidade. Consulto o plenário para saber se há oposição de algum vereador quanto à votação em conjunto dos pareceres das comissões permanentes referente ao projeto de lei do Executivo número 032/2025. Aquele que for contrário que se manifeste. Como não há oposição de nenhum vereador, coloco em discussão os pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos, Educação, Saúde e Assistência Social. Alguém quer fazer uso da palavra? Coloco os pareceres em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado os pareceres por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de lei do Executivo número 032/2025, que institui o serviço de acolhimento em família acolhedora para crianças e adolescentes no município de Bocaina e das outras providências. Alguém quer fazer uso da palavra? Presidente, seguindo a mesma linha do 32, projeto 32, eu também sigo pedindo vista do projeto número 33.
Em cima do pedido de vista do vereador Juninho Tirolo, 32, desculpa. 032. Eu coloco o pedido de vista em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade o pedido de vista do projeto de lei número 032/2025. Consulto plenário para saber se há oposição de algum vereador quanto à votação em conjunto dos pareceres das comissões permanentes referente ao projeto de lei do Executivo número 033/2025. Aquele que for contrário que se manifeste. Como não há oposição de nenhum vereador, coloco em discussão os pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos, Obras, Serviços Públicos e outras atividades. Alguém quer fazer uso da palavra? Coloco os pareceres em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovados os pareceres por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de lei do Executivo número 033/2025, que autoriza o poder público a outorgar a concessão onerosa de uso de espaços públicos, de uso especial e das outras providências. Alguém quer fazer uso da palavra? Eu gostaria também de falar sobre esse projeto, que é um projeto que a gente já vem discutindo, ele já chega na casa e a gente pede, o Executivo retira, e ele volta quase que de acordo com o que a Casa Legislativa pede, quase que de acordo, por isso a palavra quase, porque é um projeto um tanto quanto, eu entendo assim, eu acho que nós temos essa situação e precisamos resolvê-la, mas querem empurrar uma responsabilidade ao vereador, que às vezes essa responsabilidade é tão simples de se sanar com a descrição do que se quer fazer. Nós temos 2 ou 3 itens pedidos nessa concessão. Eu vou dar exemplo. Campo de areia do Vasco Marques, concessão total. Campo do Pedro Alexandrino, também concessão total. E uma falta de respeito com quem mora do bairro, né? Falar que eles pedem a concessão do conjunto aquático do Pedro Alexandrino. Porque quem mora em Bocaina, eu convido a ir lá conhecer o que é aquilo. Deveria se ter vergonha em se descrever um item desse num projeto de lei. Uma coisa que vocês nunca cuidaram. Então, a minha colocação fica principalmente em cima de Vasco Marques e Pedro Alexandrino. Quais seriam as áreas que seriam concedidas no Vasco Marques? Um espaço público, feito com o dinheiro da população, e eu concedo para quem? E o que eu estou concedendo? Se você falar que naquela construção já existente na obra, ali vai ser constituído um bar e faremos a concessão desse local, eu acho que nenhum vereador se opõe. O que nós não podemos concordar é que dentro de um espaço público se faça concessão e que o próprio munícipe tenha que pagar para utilizar o que é seu. Isso o vereador ele tem que se atentar para que nós não sobrecarregamos o nosso mandato, tendo que carregar essa culpa. Campo de Pedro Alexandrino, mesma coisa. Nós temos lá o campo do Pedro Alexandrino, que a administração pública, não desse que está aí, de outros anteriores também, vocês nunca cuidaram dali. Vocês nunca cuidaram sequer nem do bairro. Vocês vão lá fazer limpeza em época de campanha e depois esquecem que o bairro existe. E hoje vocês querem fazer a concessão
do único espaço de diversão que aquele povo tem, que seria o campo de futebol. Quem vai conceder? Como que nós vamos utilizar essa área? Por respeito a quem toca aquele espaço, eu vou falar há mais de 10 anos, mas deve ser bem mais. Há bem mais que 10 anos, nós temos aí a equipe do Fábio Rufino, do Berto, do Bajo, desse pessoal e de todos aí, porque se nós for falar nomes, vocês teriam que ter tido o respeito de ter, às vezes, vocês, por falta de capacidade, vocês não cuidar do espaço, até a gente entende que capacidade é a única coisa que vocês não têm para fazer gestão. Mas, por respeito, vocês deveriam ter convocado essas pessoas abraçariam, sim, o cuidado desse espaço público e retira isso. Então fica esse meu pedido. Vou pedir vista do projeto e fica essa indicação. Chame esse pessoal que sempre cuidou desse espaço e ofereça a eles. Mas não precisa oferecer com medo que vocês vão ter que gastar, que vocês vão ter que cuidar, coisa que vocês nunca cuidaram. Vocês nunca fizeram a manutenção desse espaço público. Não é agora. Então chama numa reunião particular, oferece para eles que eles estão esperando isso, para poder pegar esse espaço. E vai cuidar muito melhor do que vocês cuidaram nos últimos 20 anos. Porque nós não tivemos administração pública que vestisse a camisa daquele bairro e cuidasse de tão pouco espaço para que essa população tivesse uma área, pelo menos, para se divertir. Então eu peço vista. Em cima do pedido de vista do vereador Jonas Marques, eu coloco o projeto de lei do Executivo, peço vista do projeto de lei do Executivo número 033. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade o pedido de vista. Explicações pessoais. Alguém pretende fazer uso da palavra? Lembrando que, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 83 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bocaina, cada vereador disporá de 10 minutos, 10 minutos, hein, para falar em explicação pessoal, não se permitindo a partes. Algum vereador? Boa noite a todos. Olha, hoje eu fui até o prédio do cinema para ver como é que andava as coisas por lá. Naquela sala de entrada, aparentemente tudo bem, a não ser o banheiro feminino que fica ali, estava sem água porque foi preciso fechar o registro, porque a torneira que fica na pia estava espanada. Então, em vez de consertar a torneira, preferiram fechar o registro. Saindo dali, eu fui para uma outra sala que fica no alto, e para chegar até lá tem 2 escadas altas, sem o corrimão, para que as pessoas possam se apoiar como manda a lei. Já na sala que notei, estava faltando, na sala lá, faltando várias placas de forro, com goteira dentro da sala, tinha um amontoado de jornais antigos, todos eles apodrecidos. Depois foi em um quartinho lá existente, estão guardados lá mais de 50 troféus ganhos pela banda marcial. Depois eu desço e vou até ao palco lá embaixo, onde se promove eventos, principalmente pelas escolas no final do ano. E ali tem mais 2 escadas para subir sem corrimão de proteção. Depois eu resolvi descer até o camarim,
onde as pessoas se trocam e que ficam debaixo do palco camarim. Para chegar até lá, tem mais 2 escadas e também sem... O piso lá é de taco que estão podres e a maioria se soltando. Isso sem contar com o local baixo, sem nenhuma ventilação. É preciso que se coloque urgente lá pelo menos um ventilador ou mais, porque não tem sequer uma janela para entrar um ar. É um tipo de porão. É preciso também que se faça lá uma limpeza no local, porque pela limpeza que eu vi lá, sujeira, um monte de como se diz, areia e outras coisas, o local faz muito tempo que não vejam uma limpeza. E do mais. Então, o prédio lá foi reformado recentemente. É preciso que se preserve ele, né? Eu vou pedir para o teste lá, que é o chefe lá, para que pelo menos se faça uma limpeza. Está uma sujeira lá, que não tem tamanho. É embaixo do porão, quem quiser um dia lá para ver, né? E lá justamente onde o pessoal se troca, vestimenta, isso e aquilo. Então, eu estou solicitando ele, porque é um dever do vereador fiscalizar também e cobrar. E eu vou cobrar dele também por causa desses desmandos aí, principalmente os corrimões lá nas escadas. Tem aquela entrada do lado lá também, que é uma entrada de saída, tem uma escadaria, não tem corrimão. Então, a gente tem que cobrar e eu vou cobrar. Outra coisa, eu tenho andado no final da semana a pé pela cidade e tenho encontrado alguns amigos bocainenses que estão fora e aproveitam o feriado prolongado para visitar os familiares e os amigos. E eles não se conformam, né, assim como eu, de ver a cidade abandonada como está. Jardins e praças todas praguejadas, com mato alto, as passarelas lá do bosque daquele jeito, calçadas intransitáveis e muito mais. E é triste dizer, mas é a pura realidade. Só que o prefeito não vê ou não faz de conta que não vê. Outro caso, e a Sabesp? Nossa mãe, a Sabesp. A Sabesp é só você andar pelas ruas da cidade e você vê vazamento para tudo quanto é lado. Tem ali na rua 13 de maio, 2 quarteirões abaixo da rodoviária, 15 dias lá um vazamento sem que eles vão lá para consertar. Tem lá para cima, subindo lá, perto do Hotel Tropical, lá, naquelas lojas bonitas lá, um vazamento lá que está mais de tempo sem consertar. Eles vão lá, consertam, e estão sempre furando lá. Eu não sei se é o conserto que é mau, ou se é a podrição como se diz, podrição dos canos lá. Então, o pessoal vem de São Paulo, traz amigo, para ver a cidade desse jeito que está. Primeira coisa, vem falar para o vereador: pô, vereador, o que vocês fazem aqui nessa cidade que não arruma nada? Eu falei: mas eu não tenho o poder de arrumar. Eu levo indicação, peço para o seu prefeito, peço isso, peço aquilo. Ele falou: fica chato para a gente entrar um amigo de São Paulo, falando: não, vamos lá, você vai conhecer Bocaina, chega aqui, esse lixo. E está um verdadeiro lixo, viu? Eu não venho aqui para falar mentira, porque eu ando a cidade, eu conheço, eu amo essa cidade. Eu sinto vergonha de ver Bocaina do jeito que está. Bocaina já foi, no ano 2000, Bocaina foi eleita a cidade mais limpa e mais bonita do Brasil. Mais bonita. Não é eu que estou falando. Até o governador Serra, quando aqui esteve, falou: olha, nunca vi uma cidade tão limpa como... Agora queria que ele viesse agora para ele ver como que está. Então esse aí é o meu planejamento, a minha, como se diz assim, frustração para ver Bocaina do jeito que está. Todo mundo vê, só o prefeito que não vê. Só o prefeito que não vê, ou não faz de conta que não vê. Muito obrigado a todos. Mais algum vereador? Boa noite a todos. É rápido hoje. Só deixar registrado o meu pesar à família do Paulinho Pereira pelo seu falecimento no dia 19. Um grande amigo que nos deixou. Queria deixar registrado isso aí. Muito obrigado.
Mais algum vereador? Ô Guica, parabéns mais uma vez. Parece às vezes um trabalho simples do vereador. É o jeito do senhor de fazer o mandato do senhor, representando os 300 e tantos votos que o senhor teve. E parabéns, continue assim. Parece simples, mas são essas pequenas coisas que poderiam fazer a diferença. E quando o senhor fala da sujeira do porão lá, né, da parte, se toda a sujeira que nós tivéssemos na política bocainense fosse essa, a sujeira que nós verdadeiramente precisaríamos limpar é da casa de pedra e não do porão, tá? Só para complementar. Nada mais havendo a tratar, dou como encerrados os trabalhos desta noite, comunicando que a próxima sessão será realizada em 1/12/2025. Boa noite a todos.